tudo bem? Estamos voltando mais uma vez com as nossas videoaulas. Nesta aula nós iremos tratar de verbos sem concordância e verbos com concordância. Na língua de sinais, os verbos eles podem ser de 4 tipos. Os verbos sem concordância, os verbos com concordância, verbos classificadores e os verbos que incorporam o objeto na mão. O foco hoje da nossa videoaula será verbos sem concordância e verbos com concordância. Basicamente, na língua de sinais, nós temos esses 4 verbos. Agora eu vou apresentar 2 tipos de verbos. O A, que são verbos que não possuem concordância. Estes verbos, eles apresentam de forma infinitiva. Eles não estão de acordo com o sujeito do discurso. Quem é o sujeito do discurso? É o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Estes são os sujeitos do discurso. Estes verbos eles são fora, são por parte de fora. Por exemplo, o verbo trabalhar. Então eu uso o pronome eu trabalho o dia todo. Você gosta de doce. Ele ama brincar. Então observa que estes verbos, eles são no espaço neutro. Eles não estão de acordo com o sujeito do discurso, que são os pronomes pessoais. Então, nós temos alguns verbos que serão apresentados agora para vocês aprenderem. Vamos lá conhecer esses verbos sem concordâncias? Amar, trabalhar, brincar, conhecer, estudar, cancelar, incentivar, pular, digitar, andar, beber, sentar, perceber, correr, esmagar, dividir, gastar, observar, dirigir, quebrar. Alguns desses verbos, eles podem sofrer alterações, que aí vai depender do contexto que eu vou estar percebendo quando eu usar isso na língua de sinais. Na frase, tu gosta de andar de bicicleta todo dia? Observe que o andar de bicicleta, ele tem um movimento mais alongado com o corpo. Andar de bicicleta. Então ele é verbo. Já na parte do substantivo, eu posso dizer assim: ele ganhou uma bicicleta bonita. Então, percebe a diferença? Que no verbo eu vou ter esse movimento do corpo, andar de bicicleta, e no substantivo eu vou só fazer bicicleta. Pronto. Outro exemplo de frase. Meu amigo ganhou um carro.
Olha só, substantivo. Meu amigo ganhou um carro. Vamos ver ele agora na forma de verbo. Ele aprender a dirigir. O verbo ele tem acompanhamento do corpo, esse movimento. Outro tipo de frase. Meu tio comprou um caminhão. Caminhão, substantivo. Vamos ver agora ele na questão do verbo. Eu saber dirigir caminhão. Mais um exemplo. Nós esperando o ônibus demora muito. Então, a palavra ou sinal ônibus é substantivada. Já em um outro contexto, eu posso botar ele como verbo. Como? A mulher sabe dirigir ônibus. Observa o movimento. Outro exemplo de frase. Eu vi a moto. Linda. Moto, substantivo. Vamos ver agora essa frase como verbo. Meu irmão gosta de dirigir moto. Observe o movimento do corpo e ele é mais demorado. É o verbo. Agora, você vai conhecer os verbos com concordância. O que são verbos com concordância? São verbos que estão de acordo com os sujeitos do discurso, que são os pronomes pessoais, no caso. Em língua de sinais não se fala assim, ó. Eu perguntar para você, não se faz isso. Os sujeitos do discurso, ou seja, os pronomes eu e tu, eles estão incorporados no verbo. Exemplo, eu pergunto para tu. Ela pergunta para ela. Tu pergunta para ela. Tu pergunta para mim. Viu? Os sujeitos do discurso eles estão incorporados ao verbo. Eu não preciso fazer eu pergunto para você. Ela pergunta para ela. Não, isso não está de acordo com a gramática da língua de sinais. O adequado é pergunto para tu, tu pergunta para mim. Ele pergunta para ele, tu pergunta para ele, tu pergunta para mim. Percebeu que as pessoas do discurso, eu, tu, ele, estão incorporadas no verbo? Por isso que nós chamamos de verbo com concordância, por estar em acordo com as pessoas do discurso. Outro exemplo, o verbo entregar. Eu entrego para tu, tu entrega para ele, ele entrega para tu. No sentido da frase, vamos ver como que fica. Eu pergunto para tu ir para a praia hoje. Ele me avisou. Você demitido. Me ajuda a pegar as malas pesadas. Então, hoje você aprendeu e conheceu os verbos com concordância e verbos sem concordância. Até a próxima aula.